A gente põe de Perfeito. novo. אני רוצה לברך כמו שגם על המופע החדש וגם על התקליטות החדשות. ברוך אתה אדוני שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. לפני ראש השנה אני רוצה לומר לכם שעם הטלית הזאת, על הבמה הזאת, מהפכה אמיתית שכל אחד ידע שצריך להיות יהודי בארץ ישראל. נהיה חזקים ונדע תמיד שיש אחד ששומר עלינו ומקריב אותו. מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בגד שנתת לי שלא יהיה לי קר, אתה שומר עליי. מודה אני כל בוקר על האור, על עצם היותי, מודה אני על לחם שנתת לשולחני, שלא אהיה רעב, שלא אדע כאב. את כל חיוביי מודה אני, עם כל כישרונותיי, ועל כל שיריי את כולם מגיש לך. דע לך, אבא שמודה אני לך. נצח לך אדיר שמך, אליך אגיה, לך חיי לך על ליבי ותודתי, אליך אגיה, אליך אגיה. מודה אני כל בוקר על כוחי, על אבי ועל אמי, מודה אני על גשם שנתת בשדותיי, לדאוג לאוהביי, נתת לי חיי. כל יום המנוחה מודה אני, שפע וברכה למשפחה, כל כולי רק בזכותך. דע לך, שמודה אני לך. נצח לך אדיר שמך, אליך אגיה, לך חיי לך על ליבי ותודתי, אליך אקריה, אליך אקריה. כל כישלונותיי מודה אני, על אכזבותיי, פחדיי ומכשוליי, כולם לטובתי, אין אחר בלי, רק לך מודה אני. נצח
Muito obrigado, Pai, por tuas misericórdias. Obrigado por teu perdão. Obrigado por tuas bênçãos. Obrigado, Pai, por todos os momentos que nós vivemos. Em tudo devemos dar graça. Em tudo devemos agradecer a Ti. Yud Re Vav Re, bendito seja o Teu nome para todos sempre. Pai, abençoa esse estudo de hoje. Abençoa, ó Pai. Abre as mentes, abre os corações para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. No nome bendito do Teu Filho, Messias, é o que nós te oramos, já te agradecemos. Amém e amém. Muito boa noite, shalom a todos, que o eterno Deus de Israel continue a abençoar cada um de vocês, aqueles que nos escutam, aqui quem vos fala é Otávio Vieira, certo? E desde já quero agradecer com a presença de vocês também no estudo, vamos compartilhando, vamos tentando agregar mais pessoas, não para aprisioná-las nem impor dogmas, mas sim para fazer análises de textos que são mal compreendidos, que são mal interpretados. É claro que aqui nós não sabemos tudo e nem queremos afirmar nada como vindo de nossa parte, e seja a verdade nossa, minha, não. Mas aquilo que está escrito no Salmo 119, versículo 142, de que a tua palavra é a verdade, ou seja, a tua lei, a tua Torá é verdade e justiça. Isso nós não temos o que discutir, porque é uma verdade única, é uma verdade verdadeira, que não tem o que se discutir. Salmo 119, versículo 142, ele não pode ser elevado para o âmbito do relativismo. Tudo é relativo no nosso mundo. Não. A Escritura, a palavra do Deus de Israel, ela não é relativa. Ela é exata, ela é objetiva, ela é fiel. Como diz a própria Escritura, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Deus de Israel, ela não passa. Ela se cumpre, ela se renova, as profecias vão se cumprindo ou já se cumpriram, mas tudo deve ser analisado por um contexto. Quero desde já cumprimentar meu amigo e irmão Efraim Barros. Tudo bem, meu querido? Shalom, querido. Boa noite a todos. Tudo bem, sim, cara. Graças a Deus. Foi tudo ótimo hoje. Nós estamos com um estudo muito interessante, né? Um estudo que nós já estamos aguardando, já estamos aí estudando esses termos, né? Que seria, e eu coloquei lá no script lá do Facebook, sobre Torá ou lei, nomos ou anomos. O questionamento e a mesma frase que eu coloquei lá foi o seguinte, Efraim. Muitos ensinam ou muitos interpretam essa palavra lei como algo pejorativo, como algo que ficou obsoleto ou que foi abolido, e outros até ousam em fazer uma certa divisão de leis que são civis, leis políticas, leis de sacrifício, leis de higiene, leis sacerdotais, lei de Moisés, lei de não sei mais quem, ou seja... Lei moral. Lei moral, lei imoral, ou seja, o esquartejamento do contexto, né? São os esquartejamentos que até eu aprendi com você. As interpretações Fred Krueger ou Jason, né? As interpretações Jason, que pessoas vão lá com a serra... Hã? Frankenstein, né?
pessoas vão lá... Um pedacinho de pele de cada um. E as pessoas vão lá com um serrote elétrico, o Jason, e vão esquartejar a escritura sem ao menos terem, digamos assim, se esforçarem para analisarem um contexto. E até eu digo que o seguinte, Efraim, talvez até de tanto se ouvir, a pessoa passou a vida todinha naquele dogma, naquela religião, de tanto se ouvir, tanto se ouvir, tanto se ouvir, ficou gravado na mente dela, no consciente, e aquilo a pessoa não deixa mais, não para mais de pensar naquilo. Você concorda com isso? Olha, eu concordo no que você falou pelo seguinte. Muitos acham que por se ouvir muito a respeito de tal tema ou tal assunto, ou doutrina ou coisa parecida, né, acha que é uma verdade, né? Tem aquela história lá, a voz do povo é a voz de Deus. A maioria não pode estar errada. Como não? Né? Então, essas ideias errôneas, né? Por exemplo, tem 10 pessoas, 9 concordam e uma discordam. Quem disse que só porque tem 9 concordando eles estão certas? Entendeu? Pode ter o mesmo segmento, pode ter a mesma fé, as mesmas opiniões, né? As mesmas crenças, e isso denota que eles vão concordar, mas não significa que eles estão certos. Então, Efraim, claramente aí há uma certa... A gente observa que há uma certa disputa, né, de alguns que defendem uma tese de que, por exemplo, a lei deve ser seguida à risca e, para outros, a lei foi abolida. E aí fica nessa disputa de tipo um cabo de aço para ver quem é que ganha, né? É claro que um dos lados vai ter que ganhar. Enfim, vamos analisar quem vai ganhar. Vamos analisar os contextos, vamos analisar as nuances que rodeiam, né, as escrituras. Deixa eu só, Efraim, agradecer aqui ao irmão Roberto, está conosco, Roberto lá de Recife, meu amigo, obrigado. O irmão Raimundo Silva, obrigado, querido, por estar aqui conosco, permaneça conosco aqui. E também outros que a gente está convidando, chamando para poder analisar, estudar. A gente aprende com vocês, vocês podem aí colocar nos comentários os comentários de vocês, né? Podem aí postar que a gente vai lendo e vai comentando no decorrer do estudo. Muito bem, Efraim. Então, qual é a análise de hoje? Vamos analisar essa imagem aí, essa foto que está no painel aí, que está escrito livres do pecado. Então, mais uma vez, livres do pecado. Em nenhum momento eu vejo nas escrituras o Pai, Deus, né, o Deus de Israel, falar que a sua lei é para aprisionar. Você já viu isso? Não, de forma alguma. Por exemplo, eu também nunca vi, Efraim, que, né, como muitos afirmam, o Messias, né, aqui, volto a repetir, o nosso público não é o judaísmo ortodoxo, tá, gente? Eu volto a falar, eu não sou do cristianismo e nem sou do judaísmo, certo? Eu falo, se o Efraim quiser que eu coloque ele, inclua ele nesse conceito. Pode incluir. Pronto. Nós não somos envolvidos com o cristianismo e nem somos envolvidos com o judaísmo, tá? Não há nada melhor do que você apenas se deter às escrituras, à Torá, aos escritos dos profetas e, se assim como se entende, as crônicas
dos nazarenos, os escritos dos nazarenos, para uma análise, um contexto histórico, enfim, tá? Então, deixando isso claro. Pois bem, eu não vi o Messias falar nada que a lei do pai dele, né, como considerado como pai, fosse para escravizar o homem. Você já viu isso, Efraim? Cara, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Efraim, Infelizmente. algum apóstolo... Oi. Só um instantinho. Aí você entra com essa sua colocação aí. Algum apóstolo falou que a lei é para escravizar o crente? Não. Vamos fazer uma pequena análise aqui. Tá. O termo escravizar não é usado, né? Mas é usado, nós usamos, lógico, mas o termo dentro do que nós estamos falando, fora do nosso meio, vamos dizer assim, é amaldiçoado. A lei, quem está debaixo da lei está amaldiçoado. Aí eu fico pensando assim, poxa, peraí, se quem está debaixo da lei está amaldiçoado, então que Deus é esse que manda uma lei para o seu próprio povo para amaldiçoar o povo? Entende? Então, que Deus é esse? Aonde o cristianismo arrumou esse Deus que diz que a lei de Deus, né? Ela quem está debaixo da lei de Deus é maldito, né? Então, dizendo que quem cumpre a lei é maldito. Porque o Jesus se fez maldito na cruz, cumprindo toda a lei, né? Como ele se fez maldito, então significa que ele estava debaixo de maldição para nos libertar da maldição. Poxa, peraí, que maldição é essa? A maldição da lei. Então esse Deus amaldiçoou seu povo com a lei? Ou seja, Deus ele não libertaria o seu povo do Egito para escravizá-lo de novo. Seria assim? Exatamente. Se a lei escraviza, então ele liberta do Egito, né? Sim, exatamente. Se a lei escraviza, então para que ele libertou do Egito? Para que ele mandou o filho dele morrer por nós? Se a lei escraviza. Então, Efraim, pegando essa visão aí do Egito, por exemplo, eu me lembro aqui que o próprio Deus fala, através, claro, de Moisés, naquele diálogo entre Deus e Moisés, dizendo, ó, vai lá para libertar o meu povo, para que o meu povo me adore. Esse conceito de adoração e de servir, servir e adorar, é um conceito, digamos assim, místico. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vou amanhã em um local e lá, nesse local, vai estar tocando umas músicas, eu vou levantar a mão para o alto e vou ficar chorando. Isso é adorar, Efraim? Cara, de forma alguma. Eu vou explicar para você o porquê, tá. E eu tenho autonomia e autoridade para falar isso. Por quê? Porque dentro de 20 anos que eu fiquei no cristianismo, 15 desses 20 anos, eu tocava e cantava na banda da igreja. Sério? Então, sim. Então, como é que funciona? Você pega lá um louvor, né, uma música que fala dos seus problemas, que toca na sua ferida, que toca no seu sentimental, no seu emocional, ou seja, como é que chama lá que você vai lá e a pessoa, você fica falando para a pessoa e a pessoa te ouve lá? Psicologia. É mais psicólogo, é mais um livro psicólogo. Isso, é mais uma letra. Exatamente. É mais uma letra de baseado numa psicologia, por exemplo. Até você chorar, até você. Até a música, a letra. Deixa eu só complementar um pouquinho. Você vai continuar, eu quero só complementar com um detalhe. Tudo tem a ver com o seguinte, ó. Parece que a própria psicologia estuda que, por exemplo, a luz do ambiente, a decoração do ambiente, a disposição das cadeiras, o locutor,
a voz do locutor, tudo isso aí parece que influencia no psique e atinge uma parte sensível, porque depende de onde se quer atingir ou de onde se quer tocar. Por exemplo, e aí você estava falando, né? Essas questões sentimentais, emocionais, tudo tem a ver. Até a luz não pode ser uma luz muito forte, não pode ser uma luz muito fraca, não pode ser uma parede uma cor muito tipo vermelho, tem que ser uma cor amena. Você está entendendo? Sim, tem igrejas que elas colocam, elas apagam as luzes por qual propósito? Poxa, o irmão Efraim, ele tem vergonha de levantar as mãos, vergonha de chorar. Então, no Sei. escuro, ele vai ter mais liberdade. Entendeu? Hum, Então, só que, certo. voltando no que eu tava falando, Uhum. até a letra falar aqui do próprio Eterno, você já chorou. Por quê? Porque a letra falou dos seus problemas. A letra falou do seu estado emocional. Aí você vai chorar mesmo, cara. Quem não chora? Quem é que não passa. Quem é que não tem algum. Não vou falar distúrbio, que não tem nada a ver. Mas quem não tem uma Uhum. fraqueza sentimental, uma fraqueza emocional, e Sei. vai para a igreja para. Vou ouvir Deus falar. Irmão, Deus está dizendo que está entrando com providência na sua vida. A pessoa vai se esbarrar, vai se esborrar toda de lágrima. Uhum. Entendeu? Por quê? É como Porque se fosse mais ela uma técnica, é como se fosse uma técnica mais de emocionalismo do que eu propriamente vou de até ensino da palavra, né? exatamente, eu vou até te corrigir. Não até não parece, mas é uma técnica. Ah, Aquilo sim, é uma é técnica. eu afirmo que é uma técnica aquilo, entendeu? Uhum. Agora, Tô entendendo. tem quem acredite, tem quem não acredite, nós respeitamos isso, entendeu? Mas o que nós estamos falando Uhum. é a pura verdade. Quantas e quantas vezes eu, eu não chorei lá naquela música Uhum. Deus não rejeita a oração. Depois eu fui ler a Bíblia e descobri que Deus rejeita a oração. Você entende a situação? É Sim. complicado, cara. Então Enfim. a falta do entendimento da Torá, da lei do eterno, é que leva as pessoas a fazer esse tipo de erro, entendeu? Ah, então. Com certeza, Efraim, você está, assim, dando essas informações porque você já foi de lá, né, também. Sim. Ah, assim como eu, e muitos outros, e outros e mais outros, eu não tive problemas, aliás, eu tive problemas para, não foi para sair do sistema, eu tive problemas para tentar falar isso lá. Então, nós deixamos isso para trás, para a gente não aqui ofender, né? Não queremos isso, queremos com todo Claro, respeito, claro. queremos com todo respeito a pessoas, como também, logo no início, eu também não, quase, eu descambiava para o judaísmo, quase. Uhum. O que também, certo? Não, não, não foi assim, não foi proposital, não foi permitido eu ter descambiado para o judaísmo. Então, por isso, lendo as escrituras, eu entendo dessa forma. Não sou. Isso aí é direito de qualquer pessoa querer viver como queira. E aí a gente pega e entende, né, que só as escrituras é necessário. Só as escrituras é necessário. Somente as escrituras. Otávio,
o seu volume aí não tá saindo sua voz aí. Então, então vamos retornar aqui no estudo que nós queremos definir, né? Certo. Torá ou lei? Anomia, iniquidade, pecado. O que são esses conceitos, Efraim? Olha, todos esses conceitos se deve, né, no caso, existir base dentro da Torá para que ele exista. Se não tem base, então não seria viável, vamos dizer assim, né? Por exemplo, como você colocou aqui na tela que não vim acabar com a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas dar o perfeito entendimento. Antes de eu começar a falar aqui, você quer falar alguma coisa? Não, Efraim, pode continuar. Nesse contexto aí, vai lá embaixo, pode dar o seu parecer. Então vamos lá. Encosta a porta, filha. Bom, a gente sabe que a Torá é eterna, certo? E deve ser cumprida, né? Mas não sei por qual motivo, né? O cristianismo, né? Ele se vale de vários argumentos para defender aí as absurdas teses de que a lei foi revogada, né? Obras da lei, debaixo da lei, né? Maldição, extinção da lei, né? Existe uma diferença muito grande. Por exemplo, Romanos 10, versículo 4, né, que fala lá, na versão João Ferreira de Almeida, ela diz, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Pronto. Se você crê, você não precisa mais cumprir a lei, você tem fé. Então, a sua fé já é o suficiente. Mas o vocábulo aqui, de fim, não tem nada a ver com término, extinção ou abolição, mas nós sabemos que é finalidade, objetivo, propósito, né? E essa conclusão aí, a gente pode extrair da Peshita, que a Peshita, olha só o sentido que a Peshita dá para Romanos. Peraí. Em grego foi usado a palavra telos, né? Em aramaico, a palavra é saque. Eu acho que é assim que pronuncia. Sendo que ambos as palavras, ela denota uma finalidade, um objetivo, né? Um propósito. Então, em Romanos 4:10, Paulo, ele quer dizer que o objetivo da Torá, né, é nos levar ao Mashiach. E não de que a Torá foi abolida pelo Mashiach. Olha a diferença, a distorção de tudo isso. Entende? Quando a gente lê em Gálatas, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las, né? Gálatas 3, versículo 10, João Ferreira de Almeida. Então, obras da lei não significa obras de maldição. Porque se for obras de maldição, então todo o povo judeu foi amaldiçoado pelo próprio Deus deles. Ou seja, o nosso próprio Deus, né? Então, isso não significa, a Torá significa o cumprimento da vontade do Eterno, e não a maldição do Eterno, né? Então, o que Paulo afirma aqui, que aqueles que seguem o legalismo, né, que seria as obras da lei, né, e estão debaixo de maldição.
Por outro lado, quem cumpre a Torá, a lei, será abençoado. Onde que a gente pode ver isso aí? Romanos 28, do versículo 1 ao 4. Deuteronômio 28, do 1 ao 4. Romanos 7, versículo 12, né? E quem descumpre, obviamente que é amaldiçoado. Então a maldição vem por aquilo que você não faz, que é para você. Por exemplo, você tem a oportunidade de fazer a coisa certa e faz a coisa errada. O que vai te ocasionar? O erro, coisa errada. Ou seja, maldição da sua própria ação, né? Deuteronômio 28, no versículo 15 ao 68, fala muito bem disso, né? Que é a parte final de Gálatas. Então, a Torá não nos traz maldição. A Torá é lançada apenas para os legalistas, os desobedientes, e nunca para os fiéis. Eu vou abrir um parênteses aqui e vou falar uma coisa aqui. As pessoas falam assim, as regras, né? A Torá, as leis da Torá, elas foram abolidas. Nós não precisamos mais cumprir a lei de Deus. Aí você sabe que eu acho que é o engraçado? Que dentro do cristianismo tem tanta lei que não está dentro da Bíblia, né? E aí a pessoa quer argumentar contra a própria lei de Deus e não argumenta contra a própria lei dos pais da igreja. Entende? É isso que é o absurdo. Efésios 2, versículo 14 e 15. Isso é muito interessante. Olha só, na versão Almeida corrigida, revisada, né, e fiel. Tá, porque Efraim, segura só um pouquinho. Você vai ler agora Efésios 2, mas depois que você terminar, para não ficar só nas palavras, vamos dizer que você está lendo versículos para que outras pessoas entendam. Você está lendo versículos que são concernentes ao Novo Testamento, ok? Certo. Aí, depois, eu vou ler versículos que são como muitos assim entendem, de forma errônea, Antigo, Velho Testamento, mesmo a gente sabendo que não é um nome aí que Marcião deu, né? Aí você lê esses versículos, são concernentes ao Novo Testamento, e eu vou ler alguns versículos que vão ser concernentes ao Antigo Testamento. Pode ser? Tranquilo. Vai lá. Você lê Efésios, aí você continua a sua explicação. Depois eu faço. Tá, aí eu falo para você continuar, tá certo? Então vamos lá. Efésios 2, versículo 14 e 15. Porque ele, Yeshua, né, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia na ordenança para criar. Desce, as duas, desce, leva o celular e desce. Para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz, trazendo a paz. Fazendo a paz. Agora vamos lá. Este texto aqui, traduzido por João Ferreira de Almeida, parece indicar que Yeshua aboliu a lei. Quando ele fala, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, né? Então, essa tradução, com a passagem que Yeshua disse, né, que ele não veio abolir a lei, Mateus 5,17, que a gente leu no início, e com o ensino de Paulo, no sentido de que a lei continua válida, Romanos 3, versículo 31, estaria Paulo, então, falando uma coisa em Romanos 3,31 e logo depois desdizendo ou desfazendo aquilo que ele falou em Efésios 2, 14 e 15? Como se pode resolver essa contradição de versículo? Pode falar. Então, se pode resolver da seguinte maneira, Efraim. É fácil, não é nada difícil. É que muitos querem pegar
Por exemplo, onde é que fica Roma? Fala para mim. Na Itália. E onde é que fica Efésios? Éfeso. Na Turquia. Eu ia falar outra na coisa. Turquia. Vou lhe perguntar, o que é que tem a ver a Itália, Roma, com Éfeso na Turquia? Exatamente. Eu não posso fazer uma junção desses, como você falou, né? É uma aparente contradição, que na verdade não é contradição. É que são para... A carta é para remetentes diferentes. Exatamente. É para endereços diferentes. São dialetos diferentes, culturas diferentes. Sim, um pensamento tudo é diferente. Exatamente. Aí é que tá. A pessoa quer pegar um trecho, porque uma carta, analisa comigo, uma carta, ela tem o cabeçalho, ela tem a introdução, ela tem o desenvolvimento e ela tem a conclusão, certo? Exatamente. Não se pode, por exemplo, se você me mandar uma carta só sem o cabeçalho, eu não vou saber quem foi que me escreveu, correto? Sim. Que dia foi, da onde foi. Isso. Se você me mandar só a introdução e no finalzinho você vai botar 3 pontinhos que são as reticências, eu não vou saber qual era o seu pensamento, certo? Certo. E se você botar só a conclusão, eu não vou compreender o que você quis dizer anteriormente. Ou seja, vai ficar tentando adivinhar. É que exatamente por essas questões, por exemplo, a Bíblia, ela ter sido, a partir do século da Idade Média, do século XV para frente, ter sido dividida em capítulos e versículos, atrapalha bastante, porque uma carta ninguém lê pela metade, ou só o início ou só o final. Uma carta, para você entender, você tem que pegar do primeiro capítulo e dar uma chibatada só de leitura, até o final. Exatamente. Sem poder misturar com outra carta. Tem nada a ver, Éfeso é uma coisa e Roma é outra. Exatamente. Ficou esclarecido isso? Sim, sim. Pronto. Sim. Continue para mim, por favor. Eu vou dar uma resposta mais clara. A sua definição aí foi perfeita. Eu vou dar uma resposta mais clara. A tradução de João Ferreira de Almeida, de Efésios 2, 14 e 15, ela não expressa realmente, que é o que você falou, né, a mensagem de Paulo, né? Então, se a gente consultar aí a Peshita em aramaico, que é língua falada do primeiro século em Israel e até inclusive para Yeshua, né, falava, nós vamos fazer o seguinte. Eu fiz até uma pequena exegese aqui. Ó, tradução da Peshita. Porque ele, quem? Yeshua, é a nossa paz, a qual de ambos os povos. Quem são os ambos os povos? O reino do norte, que é as 10 tribos, né, de Efraim, e reino do sul, que é Judá, né, que eu acredito também que é a tribo de Levi ou Benjamim, né, seria isso. Então, desses dois... Só um instante. Boa noite, irmão Paulo, tudo bem? Irmão Paulo, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Querido, boa noite. Eu posso só lhe dar uma dica? Com fone, se você usar um fone de ouvido, é melhor. Se você tiver a possibilidade, é melhor. Se você não tiver, não tem problema, não. Vou só pegar ali só, mas pode continuar. Tá. Aí outra dica, se você puder desligar o microfone quando só estiver ouvindo, beleza. Na hora que você quiser comentar alguma coisa, aí você só aperta aí que a gente, né, tipo assim, seu irmão, eu quero falar, aí você, entendeu? Beleza, obrigado. Porque senão os sons ficam, viu? Mas sejam muito bem-vindos aqui, tá? Maravilha, obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Efraim, continua, por favor.
Ó, vou fechar o Ok. meu microfone, ó. Seja bem-vindo, Paulo. Então vamos lá. Olha só. Estava aqui falando do Reino do Norte, o Reino do Sul, que são ambos os povos citados por Paulo, né? Calma Fez aí, e Efraim. fez. Então quer dizer que esses ambos os povos fala a respeito das duas casas de Israel? Sim, exatamente. Não é sobre judeus e gentios, não? Pagãos? Não, são ambos os povos. Os povos quem são? Reino do Norte, que é a casa de Efraim, que são os gentios. E Reino do Sul, que é a casa de Judá, que são os É. judeus. Ô Efraim, nesse texto de Efésios, é claro que nós vamos ainda falar sobre os textos de anomia, mas só um entendimento aqui, detalhe. Tem um texto aí que fala assim, e derrubou a parede. É isso mesmo que tem nessa sua escritura? Isso, vou chegar lá, calma aí. Ah, tá. Vamos lá. Desses dois povos, aqui em Efésios, Paulo está dizendo que ele fez um só. Por que ele fez um só? Porque a lei não é só para judeus, a lei é para todos. Então, desses dois povos, gentios e judeus, fez apenas um povo só que, antes de se separarem, eles eram juntos e os dois cumpriam a Torá. Aí vamos colocar, continuando aqui, derrubando o muro que estava no meio. Daqui a pouco eu falo sobre esse muro, né? E em sua carne a inimizade e a tradição, não é os mandamentos ou a lei dos mandamentos do Eterno, mas é a tradição. Se a gente analisar tanto a pregação de Paulo quanto a pregação de Yeshua, eles pregavam contra a tradição. Da onde Calma aí. foi? Calma aí, Efraim. Estou compreendendo, mas querendo abrir e expandir mais ainda esse entendimento. Bora lá. Essa tradição era o quê? Desse versículo de Efésios, que fala a respeito de uma parede. O que é essa parede e o que é a tradição? Tá, olha. A tradição é a. Vamos analisar aqui, ó. O texto diz que Yeshua aboliu a tradição de preceito, certo? O que é essa tradição de preceito? São as regras criadas pelos homens por meio de seus próprios mandamentos. Ou seja, então essas regras, né? Existem regras que não foram ditadas pelo Eterno, né? Mas determinada, né? Pelos rabinos, como se tivesse a mesma força que os mandamentos bíblicos, os mandamentos do Eterno. Entendeu? Como se estivesse tratando de um verdadeiro, na realidade, se trata de um verdadeiro acréscimo humano das Escrituras. Então, abrindo um parênteses aqui, dizendo que ninguém tem o poder ou o direito, né, o poder de acrescentar nada na Torá. Isso aí a gente pode ver em Deuteronômio 4, 13, 12, Marcos 7, Efésios. Então, é justamente esse ponto que Paulo estava abordando aí em Efésios. Agora eu vou falar do muro. Tá. Sim. A passagem traduzida em aramaico aqui é constante, né, que é usada a palavra muro. Muro ou cerca, né, não tem diferença. É o mesmo vocábulo que consta na Mishnah. Que diz assim, construir, ou seja, ele está falando para você construir uma cerca protegendo a Torá. Tá, Efraim, o endereço aqui tá Avot, capítulo 1, versículo 1. Tá, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, irmão Paulo está me ouvindo? O que na verdade, é o Pirkei Avot, que é uma coleção de
escritos dos antigos, dos anciões, digamos assim, fala sobre cerca, né? Certo. Certo. É o primeiro, até assim, o primeiro capítulo e versículo do Pirkei Avot é falando sobre cerca mesmo, sobre cerca. Acontece que o do Efésios, capítulo 2, é um contexto também histórico, geográfico, material. O que é isso que eu quero informar? Você está vendo na tela aí o que, irmão Paulo? Que eu coloquei aí, ó, a palavra soreg. Você está vendo? Tô vendo sim. Você sabe o que é soreg, irmão Paulo? Não, não conheço. Nunca ouviu falar de soreg? Não. Pronto. Quando Herodes, escuta aí, irmão Efraim, irmão Paulo e os demais, quando Herodes, que não era israelita, mas era edomita, politicamente, o primeiro Herodes, na verdade, politicamente vinculado ao Império Romano, foi-lhe permitido fazer uma reforma no templo. O sacerdote corrupto da época, né, lá de Herodes, o primeiro Herodes, tinha que também fazer algumas, digamos assim, exigências. Por quê? Porque era um contexto político e um contexto religioso para todo mundo viver em paz, todo mundo viver bem. Se isso não houvesse um consenso entre a política de Roma, o prefeito de Jerusalém, que era Herodes, né, o rei que estava na época, nem israelita era, e a religião, se não houvesse esse consenso, nada funcionava, porque ia gerar revoltas e ia ter matanças por cima de matanças, ia ter chacina por cima de chacina. Pois bem, quando Herodes fez uma reforma no templo, os sacerdotes, os anciões, pediram que fosse feito um muro em volta do templo. Entendeu, irmão Efraim? Sim. O nome desse sabia dessa muro, história já. o nome desse muro era aqui o objetivo era o irmão Paulo, né? O nome desse muro ele já retorna. Ele entrou e ele saiu por algum motivo técnico. O nome desse muro é o quê? Soreg, que faz referência também ao muro do Pirkei Avot. Sim, que é o que Paulo usa para definir. Para definir, não. Exatamente. Porque no muro, olha só, no muro tinha a cada uma metragem, digamos assim, ó, alguns metros do muro, tinha umas placas na pedra, ó, umas placas de pedra, de mármore, com a seguinte frase: estrangeiro, não passe daqui. Se passar, será por sua conta a sua vida. Por que, Efraim, tinha essa frase? De novo, vou repetir. Irmão Paulo voltou. Deixa eu adicionar ele aqui, que ele estava legal aqui acompanhando. Irmão Paulo. Só pede para ele fechar a câmera, que puxa muito sinal. Agora isso. Então, ó, o Soreg nada mais é do que um muro que foi feito por Herodes e os sacerdotes da época de Herodes. Exatamente. E eles fizeram uma frase, pediram que Herodes escrevesse uma frase em uma lápide que era distribuída por todo o templo. Ó, todo o templo tinha essa frase. Aí, de 10 em 10 metros, tinha essa frase: estrangeiro, não passe daqui. Se passar, vai ser por sua conta a sua vida. Efraim, irmão Paulo, compreendeu essa parte de o muro de separação dos dois povos? O que era esse muro? Entendi, deu para entender, sim. Efraim, por que tinha essa frase?
A respeito dos gentios? Não. Era porque... Não. Sim. Não, por que tinha essa frase nessa pedra falando, estrangeiro, não passe daqui. Se passar, vai ser por sua vida, por sua conta. Por que era que tinha essa frase? Não sei, por quê? Porque vezes por outras vezes, algum grego inventava de passar para dentro do templo com a imagem de Zeus. Você está entendendo agora? O que por muitas vezes imperadores gregos romanos fizeram. E os israelitas lá de Judá imploraram, chorando, que nunca mais fizessem isso depois da consagração lá da festa de Hanukkah dos Macabeus. Né? Posteriormente, por isso que eu falei, é uma questão política, há um consenso político, porque eles pediam, chorando, olha, peça lá aos imperadores, para não entrar mais no templo com estátuas, com imagens de Zeus, não, por favor. Diga lá para os imperadores não mandar mais os exércitos entrar no templo santo do nosso Deus. Pediam, implorando, chorando para que não houvesse mais essa profanação, isso, de entrar. Então, por isso essa frase foi feita. Era como se fosse um pedido que, ao mesmo tempo, ameaçador, que Herodes, juntamente com os sacerdotes, combinaram para que isso não houvesse mais, de pessoas, um grego, ousar, vez por outra, entrar com a imagem de Zeus no templo do Deus de Israel. Porque o Zeus é o Deus do grego, do romano. Correto? Exatamente. Bom, pode continuar, Efraim, na sua exposição. Cerca, muro. O que Paulo, pegando a história do irmão Otávio, Paulo, ele usou esse muro para fazer uma definição de uma lei das leis rabínicas, que foram esse muro, né, melhor dizendo, esse muro, essa cerca, né, é uma lei rabínica instituída para prevenir o indivíduo de transgredir a Torá, que é o que o Otávio falou, né, formando-se então uma cerca envolto do mandamento para evitar uma transgressão. Por exemplo, o Eterno proibiu, né? Aí está a lei, né, dos rabinos e não a lei de Deus, né? Vamos fazer uma comparação. O Eterno proibiu que se transpassasse cargas transportasse, perdão, cargas no Shabat, certo? Está lá em Jeremias 17. Isso, Jeremias 17, versículo 21 e 22. Só que os rabinos fizeram um acréscimo, ou seja, um muro, uma cerca, regras, dizendo que se algo cair do bolso durante o Shabat, durante o sábado, não poderia, né? Ninguém poderia abaixar-se para pegar o objeto, pois o ato seria equivalente a transportar cargas. Né? Olha só. Que não existe, o que não existe falado por Deus, pelo Deus de Israel, né? Exatamente. Sim, este é um acréscimo rabínico chamado de muro ou cerca, e é totalmente, gente, totalmente absurdo. Por isso que tanto Paulo quanto Yeshua criticava os fariseus, né? Isso aqui só foi apenas um exemplo, mas existem vários e vários exemplos, Efraim, né, que foram criados pelo judaísmo. Só um outro detalhe, tá? Existia, por exemplo, daqui um detalhe. Irmão Paulo, você quer falar alguma coisa antes de eu falar? Você pode se expressar. Não, eu tô tranquilo, não tá dando para entender. Tô tranquilo mesmo, pode continuar. O que acontece? Paulo, Shaul, né? Jesus, Yahushua, os apóstolos. Existia, Efraim,
escolas, por exemplo, 150 anos antes, tinha a escola de Shammai e tinha a escola de Hillel. Ambos eram os prushim, ou que seriam os zelosos, os puros. Ambos eram dos chamados fariseus, né? Essa pencha de que hoje uma pessoa ser hipócrita, ela até inclusive, você é um fariseu, no sentido de hipocrisia, é só uma pencha, falta de interpretação do contexto histórico. Por quê? Hillel era um ancião, que eu vou escrever aqui, quero lembrar da palavra hebraica, mas não está me vindo. Tá, ele era um ancião, só que ele compreendia a escritura, certo? De uma forma, só aquilo que Deus falou. Já Shammai era do grupo mais exigente, digamos assim, que tinha certas invenções. Ele era mais duro. Então, contextos como esses, Efraim, que você está relatando, deve-se levar em conta que a mente dos apóstolos, a mente dos discípulos, eram dentro dessas escolas. Por exemplo, Paulo, mesmo estudando na escola de Gamaliel, mas Paulo tinha um envolvimento muito grande com personagens da escola de Shammai, que eram duros, que eram exigentes, que eram, casca grossa. Entendeu? Sim. Enquanto que o próprio Messias, ele mais era parceiro, digamos assim, estou fazendo aqui uma interpolação, da escola de Hillel, que eram mais compreensíveis, que eram mais fáceis de chegar, que eram mais fáceis de conversar. Seria esse o contexto, correto? Pode continuar, Efraim. Bom, para concluir aqui, eu queria citar novamente aqui o texto de Efésios 2, fazendo uma interpolação aqui do que eu falei. Por exemplo, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, derrubando o muro, ou seja, tradições antibíblicas que estavam no meio, e em sua carne a inimizade e a tradição de preceitos, né? Ou seja, tradições antibíblicas. Isso. O que não tem nada a ver com as leis de Deus, né? Exatamente, que é aquele acréscimo que eu coloquei ali sobre o Shabat, né? Positivo, as 39 regras. Né? Exato. Foi uma delas, né? Em seus mandamentos foram abolidos, né? As tradições antibíblicas, em seus mandamentos foi abolido para em si mesmo poder fazer dos dois povos, um novo homem, estabelecendo a paz. Então, Paulo aqui, para resumir, ele não contesta a Torá, ele não contesta a lei, mas ele guerreia contra o legalismo, as tradições, né? E mais, de acordo com a tradição legalista judaica, né, os gentios eram vistos como seres inferiores, né? Existindo, inclusive, um muro no templo que impedia o acesso dos gentios. Efraim, e aí eu me recordo que é o seguinte, eu vou lhe fazer a pergunta, eu queria fazer a pergunta para o irmão Paulo, para ele participar aqui conosco, né? Irmão Paulo, existe algum momento da Escritura que Deus falou que era proibido o estrangeiro, um exemplo, o egípcio, o babilônico, o moabita, se chegar até ele? Olha, de cabeça assim que eu me lembre, não.
realmente não tem. Porque ele falou para Salomão, lá em 2 Crônicas, ou é 1 Crônicas, Efraim, me ajuda, quando diz assim, até aquele versículo lá, e se o meu povo, né, se vier algum estrangeiro, ou se o meu povo, se uma praga, lembra dessa passagem? Mais ou menos, lembro assim. Mais ou menos assim mesmo. É tipo assim, ele está falando lá para Salomão, né? Se por algum dia vier um estrangeiro clamar a mim, eu ouvirei, né? Lembra disso? Segunda Crônica 7,14. Se o meu Efraim povo também que se lembra? chama... Eu lembro. Não, aí isso tá aí falando o meu povo. Aí tá falando o meu povo. Quem é o povo dele? Ó, tem meu. Na ocasião pronome ali era... Israel. Pode falar. Pronome possessivo, meu. Eu tô falando, não é de Israel, é do egípcio, é do babilônio, é do moabita. É os confins da terra, né? Como é? Tipo, confins da terra, né? Tipo, é um povo mais, sei lá, seleto, né? Digamos assim. Porque quando ele fala meu povo, ele está se referindo só a Israel, tá? Mas para Salomão, Efraim, onde é que eu quero chegar? Para Salomão, ele falou assim, se algum dia, porventura, um estrangeiro, quem é o estrangeiro, irmão? Que não é israelita, que não é das 12 tribos, tá? Gentios? Aí o estrangeiro é o egípcio, o grego, o babilônico, o moabita, o edomita. Chegar-se, ele diz, o Eterno diz, se algum dia um estrangeiro chegar a mim e clamar a mim, eu ouvirei dos altos céus. Correto? Tá correto. Tá, Deus realmente vai ouvir. Mas se o cara, que é estrangeiro, não chegar ao templo e nem ao Eterno com idolatria, ele atende, mas o cara de imediatamente tem que deixar a idolatria do Deus dele e passar a adorar o Deus de Israel. É simples, não tem nada de difícil. Deus atende, mas se o cara deixar o Deus dele, porque o moabita tem um Camus como Deus, o egípcio tem um Ra como Deus, o babilônico tem o Baal, o Astarate como Deus. Ele deixa esses deuses, aí ele vai clamar ao Eterno e o Eterno vai ouvi-lo. Compreendeu? Compreendeu, Efraim? Sim. O texto está bem nítido, né? Compreendeu, irmão Paulo? Entendi. Uma pergunta, assim, que nesse caso da legalidade, isso daí é a mistura da cultura do caso babilônica, né? Porque época, tem né? choques, isso, tem choques culturais. Esse choque cultural, ele vai de contra as escrituras, o choque cultural, certo? Em um outro momento, Efraim, os costumes, né? Isso, costumes, culturas, porque culto, eu falei isso outra vez, você lembra, Efraim, o que é cultura? Eu lembro que você falou, mas eu não lembro o que você falou, que eu não tenho boa cabeça, não. Isso, culto, divindade. A cultura é a vida em torno de todo aquilo que a divindade é e representa. Entendeu? É isso aí. A cultura ela... Deixa eu tentar aqui definir melhor. Irmão Paulo. Oi, pode falar. Supondo que eu chego na sua casa, planto o pé na porta da sua casa, arrombo a porta, com muita força eu amarro você, e me perdoe aqui, sem nem lhe conhecer, vou maltratar da sua esposa e das suas filhas, e ainda vou fazer com que você faça tudo o que eu quiser. Inclusive, eu vou mudar a tua cama, vai lá para o quintal, a geladeira vai para o teu quarto. Você acharia que seria correto eu fazer isso com você? Do ponto de vista, não. Mas os gregos fizeram com Israel.
Os babilônicos fizeram com Israel. Os assírios fizeram com Israel. Desobedeceram? Sim. Eram as consequências da desobediência. A desobediência no caso do povo, né? O povo de Israel. Exato, né? Exatamente. Desobediência. Desobedecendo a Torá, logo vem a consequência. Nações estrangeiras começaram a invadir e começou a haver um choque cultural. E nesse choque cultural há um sofrimento, há uma dor. Entendeu? Entendi. Efraim, com você. Bom, a minha parte aqui eu já terminei. Né? O próprio Yeshua aqui, o cumprimento da missão dele, né? Essa separação antibíblica acabou, certo? Não é a lei que acabou, mas esse muro, essa parede, ela foi derrubada. Quebrou o protocolo, né? Oi? Como é? No caso, quebrou o protocolo, né? Tá. Exatamente. Irmão Paulo, você tá com a Bíblia nas mãos aí, irmão Paulo? Não, eu não tô, não. Tá, então você vai escutar. Efraim, Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 15. Você, irmão Paulo, vai pegar esse texto de Efésios 2, que fala a respeito de dois povos, e você vai conectar com Ezequiel, capítulo 37, verso 15 diante. Pode ser? Pode ser. Pronto. Então você vai fazer essa conexão. Vai lá, Efraim, lê pra gente. Veio a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma o pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Explica aí para quem é esse Judá, Efraim. Judá é o povo judeu e os filhos de Israel, e são as 10 tribos que são os gentios. Calma aí, Efraim. É porque Judá tá junto com Benjamim. Entendeu? Por isso que ele diz, os filhos de Israel. Benjamim também entra. Certo. Aí essa é a primeira varinha. É o primeiro povo, digamos assim. É um povo. Certo. Continua. Seus companheiros. Depois Benjamim, Depois toma outro pedaço de madeira, escreve nele para José. É exatamente o que você falou. Para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Que é o outro povo. Exatamente. Espera aí que eu perdi Ele aqui. vai pegar... Só uma pergunta só. Só uma pergunta. No caso, assim, que Deus... pelo que eu entendi, né? O povo de Deus, no caso, é só a tribo de Judá? É isso? Não. Só uma pergunta, só um instantinho, Efraim. E, Paulo, você já ouviu falar da divisão do reino de Israel? Em 12 tribos, né? Mas você já ouviu falar que essas 12 tribos foram divididas em dois reinos, em 2 blocos? Judá e Israel, né? Que no caso é reino norte e reino sul. Compreende? Você compreende isso? As 12 tribos é o reino de Deus. É o reino de Israel. Salomão cometeu alguns erros. E por conta desses erros veio uma consequência. O reino foi dividido. Então ficou 10 tribos para o norte e 2 tribos ao sul. São os 2 povos. Você já ouviu falar sobre esses? Eu já ouvi falar, mas eu não tinha esse conhecimento, né? Que foi por causa, das atitudes de Salomão. Eu não sabia, Olha aí,
Como pode, irmão? Olha aí, Efraim. É complicado. Pode falar, Efraim. Mas é bom porque aqui ele vai entender do que a gente está falando. Sim, aí, continue. Segurem Ezequiel. Continue Ezequiel. Tá, versículo 17. Ajunta-os um ao outro e faze dele um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não se revelarás o que significa essas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim, que é as 10 tribos, as 10 tribos, e das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei... Efraim mais 9, né? Oi? Efraim mais 9 tribos. Dan, Simeão, Naftali, Zebulon, não é assim? Isso. Só pro Paulo entender, por que é chamado tribo de Efraim? Porque Efraim foi adotada por Jacó, que era pai das 12 tribos, e Efraim recebeu a bênção da primogenitura, foi adotar, era filho de José, por isso que está falando aqui a vara de José. Efraim e Manassés era filho de José, e Jacó, ele adotou os filhos de José para ele como se fossem filhos dele, e deu a bênção da primogenitura para Efraim. Por isso que quando a gente fala Efraim, nós estamos falando das 10 tribos, porque Efraim representa as 10 tribos. Entendeu, Paulo? Entendi, agora entendi. Então vamos lá. E farei deles um só pedaço e se tornarão apenas um na minha mão. Versículo 20. O pedaço de madeira. Os pedaços de madeira em que houveres escritos estarão na sua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que tomareis os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as nações, de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Ou seja, Paulo, esse a divisão que o Otávio falou. O Eterno está dizendo aqui que ele vai pegar esse povo novamente, vai ajuntar e levar para a sua própria terra. Que eu acredito, se eu estiver errado, aí o Otávio me corrige, que seria a Israel. Certo, Otávio? Com certeza, Efraim. Tá? Essa é a análise conforme o texto e o contexto. Não temos dúvidas disso. Certo. 22. Fareis deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só serei, e um rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Continua? Que aí, no caso, é o chamado 2 povos. Lá de Efésios que Paulo cita. É uma conexão, sabe? É uma conexão. Paulo, irmão Paulo, o que é que ele tem nas mãos naquela época? O que é que ele tem nas mãos para ler? Ele tem Mateus, Marcos, Lucas e João? Paulo, tá aí? Paulo? Ixi, acho que ele caiu, não caiu, não? Oi, ele tá oscilando o áudio, pai. Certo, mas eu tô te ouvindo. Vamos lá, a pergunta é o seguinte: o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, o que é que ele tem nas mãos para ler? Ele tem o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João? Essa é a pergunta.
Putz, eu não sei te responder. Não. Ele não tem esses evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque foram escritos até depois. Ele tem a Torá e os profetas para ler. Ele só tem isso nas mãos. Você está entendendo? Tá. Exatamente. O primeiro livro ser escrito, se eu não me engano, foi o livro de Marcos, entre 50 a 65 anos depois de Cristo. Então, na época de Paulo, não existia. Inclusive, quando ele fala lá para Timóteo, olha, Timóteo, não se aparte dessas escrituras, medita dela dia e noite. Quais são essas escrituras? A Torá. Quando Paulo foi lá em Bereia pregar para os bereanos, aí o texto diz que os bereanos olhavam nas escrituras para ver que se o ensino de Paulo estava de acordo. Quais eram essas escrituras? A Torá. Entendeu por quê? Porque o suposto chamado Novo Testamento, não existia na época. Pode continuar, Otávio. As crônicas dos nazarenos, ela é um contexto histórico, são relatos de terceiras pessoas. Um exemplo, irmão Paulo, eu estou lhe perguntando, tá? Eu não estou lhe expondo, viu? Lucas andou com Jesus? Ele era um apóstolo de Jesus, Lucas? Eu acredito que sim. Não, ele não andou com Jesus. Você está entendendo? Ele, 70 anos depois, é que ele vai ouvir algumas pessoas como testemunhas. Rapaz, você viu aqui um judeu que ele ensinava aqui, aí ele ia escrevendo e as pessoas iam relatando. Realmente eu vi o Império Romano assim assado, na época ele curou um cego, tinha não sei o quê, era relatos de terceiros. Ele estava apenas fazendo pegando pessoas que ouviram. Muitos já até que viram, já tinham morrido 70 anos depois. Entendeu agora? Entendi. Só que foi um fato tão grandioso que em Jerusalém, por bastante tempo, só o que falava era isso. Só o que se falava era isso. Entendeu? A morte e a ressurreição desse judeu, desse homem judeu da tribo de Judá. Só os primeiros 70, 80 anos era um frenesi em Israel e em outras cidades. Um judeu morreu e ressuscitou. Era a conversa das calçadas. Era a conversa dos bares. Era a conversa das praças. Era a conversa do mundo antigo. Era sobre isso. Mas não tinha. Entendi. No caso, assim, o documento mesmo, o Novo Testamento foi bem depois da ressurreição, né? Pronto, exatamente. Por isso que é apenas um documento, um relato de terceiros, certo? Que deve ser balanceado com a Torá e os profetas. Por quê? Porque o que estiver escrito, como diz, o que está escrito aonde? Quando, por exemplo, Jesus fala assim, está escrito aonde? Em Mateus, em Marcos, em Lucas e João? Efraim. Oi. Irmão Paulo. Eu tô esperando o Paulo responder. Oi, pode falar que tá falhando. Tá falhando o microfone? Não, é que cortou, não deu pra entender. De novo, então. Não, tá falhando o áudio. Isso, vamos ter paciência. Quando Jesus fala assim, está escrito aonde? Com certeza na Torá, né? Nossa, tá muito ótimo. Na Torá, tá escrito na Torá, tá escrito no
em Salmos, nos profetas, né? Tanto é que ele fala, ó, eu não vim abolir nem a lei, nem os ensinamentos dos profetas. Então ele conhecia, ele sabia do que ele estava falando. Ó, vou dar um exemplo, irmão Paulo, irmão Efraim. Lá em Lucas 4, onde é que, Efraim, se você tiver mais fácil, leia aí Lucas 4, onde é que o Messias estava fazendo? O que é que ele estava fazendo lá em Lucas 4? No Rio de Jordão? Não, ele estava no dia de sábado indo para a sinagoga, porque era o dia, né, dele ir, né, da reunião. Lucas 4, o primeiro versículo, eu acho. Cara, não está escrito isso aqui, não. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou de Jordão e foi levado pelo deserto, até o deserto. Sério? É mais para frente, então. Deixa eu ver. Deixa eu verificar aqui. Só um instante, tá, gente? É bom a gente ver nas Escrituras. Lucas 4. Ah, 16. 4:16. Ele foi a Nazaré, a Netzara, onde fora criado. E segundo seu costume, né, a sua cultura, segundo a sua cultura, ele, por ser judeu, um israelita, entrou na sinagoga no dia de sábado, que era o local onde se estudava as escrituras, né? E levantou-se para fazer a leitura. A leitura de quê, homem? O que Jesus estava lendo? Mateus, Marcos, Lucas e João e as cartas de Paulo? Não. Versículo 17. Versículo 17, profeta Isaías. Então, o rolo, os Neviim, né, os rolos que eram separados por rolos, foi entregue, porque aquele dia, naquele sábado, era a paraxá da Shemini, se eu não me engano, a paraxá Shemini, que fala de redenção. A paraxá que fala de Deuteronômio sobre redenção da terra. Você entregar a terra ao dono. E aquele sábado era paraxá de Deuteronômio, aliás, de Levítico a Deuteronômio, se eu não me engano, acho que é Levítico. E de Levítico, eu tenho que verificar isso aí, tá, irmãos? Me perdoe. Eu sei que era uma paraxá que ele estava estudando. Naquele sábado, ia falar sobre a devolução da terra. Isaías é o testemunho dessa paraxá. Por quê? Por quê, Efraim? Eu não tô entendendo muito bem o que você está falando, não. Naquele sábado, Lucas 4, Jesus entrou na sinagoga, correto? É que tem um outro som por trás aí, eu não tô entendendo o que você está falando direito. De novo. Um eco da sua voz. Não é a minha, não? Não sei. Vamos lá. Tá me ouvindo bem? Efraim? Oi, tô te ouvindo. Naquele dia, Lucas 4, naquele sábado, Jesus entrou na sinagoga, correto? Tem alguém me ouvindo? Eu tô te ouvindo, pode continuar. Tá. Não, é porque eu queria a sua confirmação. Naquele dia, é isso que eu tô querendo dizer, ó, é essa metodologia. Naquele dia, conforme Lucas 4, num dia de sábado, Jesus entra na sinagoga, correto? Correto. Entregam para ele qual livro, qual rolo?
Isaías. Tá. Só que para ser lido Isaías é porque foi feita uma leitura antes. O livro do profeta é uma leitura posterior que o Zacã é o ancião da sinagoga, dá a oportunidade para outro rabino comentar, a Haftará. Ou seja, era um estudo, a Parashá, era uma porção naquele sábado, falando sobre o dia, o ano da libertação. Otávio? Paulo, está me ouvindo, Paulo? Eu acho que caiu todo mundo aqui, hein? Pessoal, eu não sei se vocês estão me ouvindo aí no Facebook. A gente vai parar aqui o estudo, porque o pai do Paulo acabou de falecer, tá bom? E outro dia a gente volta aí com o estudo aí novamente, tá bom? Que o Eterno abençoe a todos aí, perdão aí pelo ocorrido, vamos orar pela família do Otávio, vamos entrar em oração, né, para que Deus, para que o Eterno venha confortar o coração de todos lá. Tá bom, gente? Shalom, obrigado por tudo aí, obrigado por todos que acompanharem aí. Sheila, a Ana, minha esposa, o HD remanescente, o Raimundo, tá bom? Que o Eterno abençoe a todos aí e vamos orar ali pela família do Otávio. Shalom, shalom.